Semear MS, oferecimento Hidráulica Ginter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Está no ar o Semear MS, dedicado ao universo do campo. No programa de hoje você confere. Sem um sistema de registro de maquinários como o Renavan para veículos, as forças de segurança lutam para combater quadrilhas especializadas que trocam máquinas furtadas por drogas na fronteira Brasil-Paraguai. Propriedades rurais de Dourados reativam tanques de peixes através do projeto Renascer. No bate-papo com o produtor, especialistas orientam sobre como escolher bons funcionários no agronegócio e evitar problemas trabalhistas. E mais, conheça a história da Chayana, uma médica veterinária que descobriu como o bem-estar animal na piscicultura pode aumentar a qualidade da carne do pescado. O Semear MS começa agora. A falta de um sistema integrado de registro de máquinas agrícolas dificulta a ação policial contra quadrilhas que trocam estes equipamentos por drogas na fronteira Brasil-Paraguai. Na semana passada, nós vimos como agem esses criminosos e hoje vamos mostrar que, sem acesso fácil aos dados, a polícia enfrenta obstáculos durante as abordagens nas rodovias. Na segunda reportagem da série Ouro Verde do Tráfico. Apesar do trabalho de abordagem da polícia ser fator crucial, as forças de segurança ainda não têm acesso a um sistema disponível de registro de maquinários, como ocorre com veículos através do Renavan. Então isso dificulta a inspeção de uma checagem para identificar se esses bens são ou não produto de furto-roubo. É importantíssimo que nós tivéssemos um banco de dados, tá, para que uma consulta fosse feita 24 horas para saber se aquele implemento ele é objeto de furto-roubo. Hoje nós dependemos de consulta à fábrica, tá, para saber para quem esse bem ele foi faturado, para entrarmos em contato com essa pessoa para saber se ele foi vítima de furto-roubo. No Brasil existe o Renagro, Registro Nacional de Máquinas e Tratores Agrícolas, que exige que todos os implementos que transitem em vias públicas sejam cadastrados. Essa obrigatoriedade aplica-se a máquinas fabricadas desde 2016. No entanto, há um projeto de lei tramitando para tornar este registro opcional, alegando que o procedimento tem mais penalizado do que protegido os produtores. Além disso, as forças de segurança dos estados não têm acesso aos dados do Renagro, o que torna ainda mais desafiador para a polícia a recuperação destes maquinários furtados e o combate a este tipo de crime no setor agrícola. O titular da Deleagro, a Delegacia de Combate a Crimes Rurais e a Bigeato, explica que hoje não existe um convênio entre o governo federal e as forças policiais do estado no acesso ao Renagro e que há tratativas em curso. Ele também defende a criação de um banco de dados nacional com acesso para as forças de segurança. Mas um banco de dados compulsório, ou seja, que não dependesse, como é o Renagro, da vontade do produtor ou do proprietário de cadastrar ou não o seu maquinário, que ele já saísse da fábrica ou da loja com um cadastro de acesso às forças policiais, com foto, com o número do chassi, com documento, para quando a gente aborda por vezes um caminhão-prancha carregando uma colheitadeira, eu poder saber quem é que comprou essa colheitadeira, quem é o proprietário, poder fazer contato para confirmar se é ele que está fazendo esse transporte ou não. Então isso seria o mundo ideal para a gente poder coibir esse tipo de ação. E sem esse banco de dados hoje,
Isso dificulta o trabalho da polícia? Dificulta, sem dúvida dificulta, porque por vezes a gente pode acontecer, inclusive de estar com o equipamento abordado, às vezes com uma nota falsa, com uma situação peculiar ou muito bem organizada, que vai demandar muito mais expertise, mais investigação para se comprovar que aquilo ali se trata de um produto de furto ou não. Até 2022, existiam 85 mil máquinas cadastradas no Renagro, num universo de 1.600.000 que deveriam estar no sistema. Processos burocráticos e demorados, além do desconhecimento dos ruralistas em como utilizar o sistema, têm sido apontados como motivos para a falta de adesão. Na teoria funciona bem, só que na prática, o que o agricultor tem medo é que isso se torne mais um imposto, mais um ônus. Só para você ter ideia, quando um produtor, e aqui em Dourados, na nossa região, são pequenas propriedades, então tem produtor que arrenda algumas terras vizinhas e tal. Então, às vezes, a pessoa vai lá, o produtor vai lá, pega o trator e leva a colhedeira de uma propriedade para outra, para colher. É perto, dá 10 km, 15 km. Ou um trator, uma plantadeira. Se chega o fiscal e não tiver uma nota fiscal de transporte, mesmo que seja para o mesmo dono, vem uma multa gigantesca. Então, o medo do agricultor é isso, é que se surja mais um imposto, né? E o policiamento, que é o que falta, que a gente acha que falta, é mais gente lá no campo, mais gente, mais um banco de dados de propriedades e tal, que é o que precisa mesmo, que está começando a implementar agora com a patrulha rural, é isso que eu acho que é o caminho. A Comissão de Direitos Agrários da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, tem discutido a problemática que envolve o sistema, como o fato do banco de dados não estar disponível no dia a dia das forças policiais que atuam na repressão desse tipo de crime. O Renagro, por causa dessa obrigatoriedade, ele precisa ter alguns passos, né, alguns procedimentos burocráticos para poder averiguar se realmente aquela máquina ela é de propriedade daquele que a apresenta. Então, para os equipamentos usados, ele é necessário um prévio cadastro do proprietário num aplicativo do governo chamado IDEAGRO, e daí ele junta todos os documentos desse equipamento e apresenta numa agência autorizada daquele fabricante, daquela marca. E daí a agência vai fazer a conclusão desse processo de inclusão desse equipamento no Renagro. Então precisa haver essa checagem, se realmente é aquele equipamento, checar chassis, todas essas questões de segurança, para poder inserir esse equipamento no Renagro. Então isso daí traz uma dificuldade desse produtor rural, que tem que deslocar, às vezes, esse equipamento para a cidade para poder fazer essa checagem, ou então pegar uma pessoa dessa daí para fazer essa checagem lá na propriedade dele, na fazenda. Então isso daí tem dificultado um pouco essa inclusão no Renagro. Isso daí só é facilitado para os equipamentos novos, que a própria agência ali, o próprio vendedor, ele já faz essa inclusão no próprio momento da compra pelo produtor. Mas afinal, existem alternativas para o produtor rural se proteger dos criminosos? É o que vamos ver na próxima reportagem da série Ouro Verde do Tráfico. A recuperação judicial é a melhor solução para o produtor rural em crise financeira? Essas e outras perguntas podem ser enviadas no contato que aparece aqui na tela. E quem responde para a gente é o advogado Jordeli Dias do Prado Júnior, no quadro Direito e Agronegócio. Olá, produtor! Chegam notícias de produtores rurais que estão interpondo o RJ, Recuperação Judicial. Seria a RJ a solução para esses produtores que estão em grave crise financeira? Pois bem, depende. A RJ é uma medida judicial, legal, legítima, no qual o produtor rural, tanto pessoa física como jurídico, pode se socorrer. Ela visa a continuidade do empreendimento e também a garantir o direito dos empregados e os interesses dos credores. No entanto, antes de optar pela interposição da RJ, o produtor rural tem que ficar ciente das suas circunstâncias, pressupostos, detalhes da RJ. Pois bem,
Considerando que a RJ ela engloba tanto os débitos vencidos como os vincendos, é importante que o produtor saiba que existe alguns tipos de débitos que não são incluídos na RJ. E isso ele tem que ficar ciente. Seu advogado, seu prestador de serviço tem que esclarecer isso a ele. Uma vez interposto o pedido, o juiz determinará o processamento desse processo, nomeando um administrador judicial a quem caberá fiscalizar o procedimento da RJ. O juiz também determinará que o produtor rural apresente um plano de recuperação no prazo legal. Esse plano de recuperação será submetido à Assembleia de Credores. A Assembleia de Credores pode tomar algumas atitudes. Ela pode aprovar o plano apresentado pelo produtor rural, ela pode desaprovar esse plano e, nesse caso, ela pode optar por ser declarada a falência do produtor, ou ela pode apresentar um plano alternativo, o qual, uma vez aprovado pelo produtor rural, será dado seguimento. Pois bem, seja no caso da aprovação do plano apresentado pelo produtor ou pelo conselho dos credores, é importante que o produtor ele compre à risca o plano, sob pena de ser declarado sua falência. Um outro detalhe, uma vez interposto o pedido de recuperação judicial, o produtor rural não poderá desistir do pedido de recuperação sem que haja a concordância da Assembleia de Credores. Ou seja, se o produtor rural pedir desistência e a Assembleia de Credores não acolher essa desistência, será declarada a falência do produtor rural. Então, produtor rural, antes de interpor uma RJ, saiba das circunstâncias, dos detalhes, dos perigos que o senhor está correndo. Tudo bem? Pode ser sua salvação, mas pode não ser. Tudo bem? Até a próxima! No próximo bloco, você confere. Tanques de peixes desativados ou subutilizados estão sendo reativados através do projeto Renascer Peixe. No quadro Paixão pelo Agro, vamos conhecer a história da Chayana, médica veterinária que, através de pesquisa, descobriu como o bem-estar animal na piscicultura pode melhorar a qualidade da carne do pescado. O Semear MS volta já! A Lubifil há 20 anos atende Dourados e região com variedades em produtos com as melhores marcas e garantia de qualidade. Temos o óleo ideal para o seu automóvel, caminhão ou máquina agrícola. Na Lubifil você conta com uma equipe especializada e atendimento personalizado. Lubifil, agora com 2 lojas em Dourados. Com mais de 40 anos de experiência, a Hidráulica Guinter se destaca pela sua equipe altamente qualificada e pelo uso de técnicas e ferramentas modernas para oferecer diagnósticos ágeis e precisos. Nosso foco está na recuperação de equipamentos como hidro de colheitadeiras, pulverizadores e outros sistemas hidráulicos. Contamos com uma bancada equipada com sistema eletrohidráulico para testes e regulagens de bombas e motores. Hidráulica Guinter, excelência em manutenção hidráulica. Estamos de volta! Com o propósito de impulsionar a piscicultura em Dourados, propriedades rurais com tanques de peixes desativados ou subutilizados estão sendo reativados através do projeto Renascer Peixe. Nestes tanques são criados mais de 8.000 toneladas de pescado por ano. O sistema aqui é bem próximo do natural, das condições originais em que os peixes nascem, crescem e se desenvolvem na natureza. O pesqueiro é do seu Nauri e da Cirlei e fica em Indápolis, distrito de Dourados. Essa propriedade era um lugar feio, cheio de mato. E aí nós falamos, o que vamos fazer aqui? Como vimos que tinha muita água, que era possível fazer tanque e mexer com a piscicultura, nós fomos para essa atividade da piscicultura. Não tinha nada, né? Aos poucos a gente foi colocando energia, foi colocando, furando o poço. O Vaca Atolada para mim é o meu sonho realizado, é o amor por mexer com peixe, é gratificante, amo a piscicultura. O dia começa ainda bem cedo, muitas vezes antes mesmo de clarear.
O seu Nauri é o responsável por toda a lida com os tanques, desde a alimentação até a hora de jogar a tarrafa para tirar o pescado. A rotina aqui começa cedo, né? A gente levanta, a gente toma o nosso café de manhã e já começa tratando os peixes de manhã. Aí a parte da tarde, novamente, trata os peixes. E assim é muito gratificante trabalhar com peixe. E todo esse trabalho desenvolvido pelo casal é acompanhado semanalmente por instrutores ligados ao projeto Renascer Peixe, desenvolvido através de parcerias firmadas entre a Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, conforme explica este agrônomo, que é o diretor de produção da pasta. Esse projeto é muito importante, ele tem vários mecanismos de fomento, dentre eles o subsídio parcial de ração, acompanhamento técnico, que talvez seja uma das coisas mais importantes. A parte de capacitação técnica também nós fazemos, junto com parceiros importantes. Esse projeto ele é viabilizado não só pela Prefeitura e pela Universidade, pelo Governo do Estado, mas também por parceiros como a Agraer, o Senar e a própria Embrapa, que nos ajudam nessa parte de capacitação. Com o foco do projeto nos pequenos produtores, os participantes têm diferentes níveis de conhecimento sobre a atividade. Para contribuir neste aspecto, os professores da UFGD ministram diversos cursos, como tecnologia do pescado e gestão financeira. A ideia é capacitar produtores para que consigam produzir e vender os peixes com total autonomia. Uma das parcerias do projeto é com este professor do curso de Engenharia de Aquicultura da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados. Dacley é coautor do projeto Renascer Peixe, está trazendo novas oportunidades para produtores locais. A gente vem mensalmente nessas propriedades e faz uma visita que o produtor aprenda junto, né, a fazer análise de qualidade de água, uma biometria. São assim, a gente pesa os animais e verifica quanto esse animal ganhou de peso nesse tempo e ajusta a ração. E também faz a qualidade de água para ver se essa água está boa, porque afinal de contas o peixe vive na água, né? A gente precisa de uma água boa para que ele desempenhe bem. E também outro papel da instituição é trazer os alunos para o futuro, né, da profissional deles como assistentes técnicos de produtores. O foco mesmo do Renascer Peixe, que foi lançado em Dourados em abril do ano passado, é consolidar a piscicultura, inicialmente em 10 propriedades do município e da região. Nós queremos consolidar a atividade de piscicultura nas pequenas propriedades, nessas que estão sendo atendidas e nas próximas, né, que a ideia desse projeto não é ser simplesmente um projeto que aconteceu entre 2022 e 2024, não. Ele tem que dar continuidade e tem que evoluir, não só ficar na parte de subsídio de ração, mas como também passar a trabalhar a cadeia do pescado como um todo. O produtor ele tem que conduzir de uma forma empresarial para poder compensar cada vez os custos de produção, que são cada vez mais elevados. Uma médica veterinária que descobriu como o bem-estar animal na piscicultura pode otimizar a produção e garantir alimentos de qualidade. No quadro Paixão pelo Agro, conheça a história da Chayana, extensionista rural da Agraer, que se dedica há mais de 15 anos em práticas de sustentabilidade. Entre tanques de peixes, na lida com os porcos no chiqueiro e até com terneiros, é que a Chayana passa boa parte dos dias. Visita inúmeras propriedades rurais, acompanhando o desenvolvimento do meio, através da assessoria que presta como extensionista da Agraer, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural. Gaúcha de Uburubá, o contato com o meio rural está presente desde a infância. A paixão pelos animais fez com que a Chayana optasse por cursar o ensino fundamental na escola agrotécnica, o que levou a jovem a escolher a medicina veterinária para a graduação. Logo que terminou o curso em Cruz Alta, Chayana foi para o Tocantins. Eu acho que eu me apaixonei pela medicina veterinária a partir do momento que você entende que os animais, eles também falam pelos olhos. Então é um tipo de paciente que não fala,
que você tem que interpretar. Então é apaixonante você poder auxiliar alguém que está te pedindo ajuda sem verbalizar. Então eu acho que a medicina veterinária é muito ampla, inclusive, porque a gente não trabalha só com a clínica em si, que muitas vezes é associado, tu trabalha com a qualidade de alimentos, tu garante a inocuidade dos alimentos, tu garante a saúde dos animais, mas também garante a saúde dos seres humanos. Então ela é muito ampla, ela é muito diversa, ela é apaixonante. Então assim, o pequeno produtor, ele é uma família. E dentro dessa família ela tem sonhos, tem o adolescente. O pai quer que o filho fique na roça, mas para o filho ficar na roça ele precisa ter valor econômico. Então o nosso papel é fazer com que eles descubram, dentro daquilo que eles têm afinidade, algo para se manter em cima da propriedade rural. Então isso eu acho muito bonito e a gente tenta fazer isso, né, auxiliar os produtores nisso. Na Agraera, a Chayana apoia diariamente toda a cadeia produtiva. Ela trabalha desde a criação de animais até a venda e o processamento, orientando sobre normas sanitárias, legalidade e segurança dos alimentos, além de cuidar do bem-estar animal. Recentemente, ela tem focado mais na piscicultura, alinhando o trabalho com os estudos de doutorado na Universidade Federal da Grande Dourados. Mas é aqui, neste ambiente, que a Chayana se realiza, de tanque em tanque, estudando as condições da água, dos peixes, mas não apenas isso. O principal, agregando conhecimentos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com produtores em Mundo Novo, dentro dessa área de piscicultura. E é encantador, né, os tanques e tal. Aí o que me levou aí para isso? Eu tive demanda dos produtores. Chayana, estamos com um problema que a gente acha que é sanitário. E eu fui de atrás. E fui aos poucos acompanhando esses produtores. Eu digo, não, peraí, isso vai ser alguma coisa de manejo. Muito mais simples do que se espera. Então eu aproveitei essa oportunidade, essa demanda dos produtores, porque temos poucos técnicos disponíveis na área também, porque a piscicultura é uma coisa, teoricamente, não é nova, mas assim tem poucos estudos ainda comparado às demais cadeias. Eu digo, é isso que nós estamos precisando, é isso que eu vou fazer. Demonstrando que o peixe tem senescência. O que é senescência? Ele sente. Então o que acontece? Por que muitas vezes a gente acha que o peixe não sente? Porque diferente das demais espécies, ele não vocaliza. Mas é demonstrado através de exames de sangue que ele libera cortisol, que ele sofre o estresse, que baixa a imunidade dele, que o peixe ele acostuma ao horário que tu vai tratar. Para as pessoas às vezes que estão mais preocupadas na questão econômica e não tanto no bem-estar, o bem-estar leva a perdas econômicas ou a ganhos econômicos. Então se você abater um peixe muito estressado, é um peixe que vai ter liberado muito ácido lático. Aí o pH vai baixar muito rapidamente e a capacidade de retenção de água do filé do peixe vai diminuir. Então vai ser aquela carne que não é saborosa. E o amor pela terra, pelos animais, pela vida no campo sempre esteve no coração da Chayana. E é assim que ela pretende continuar a trilhar o caminho. Graças a Deus, em todos os municípios que eu trabalhei, eu consegui, né, e eu tenho hoje grandes amigos, eu não digo produtores, são grandes amigos. Às vezes, alguém de Paranhos me manda uma mensagem, o que eu faço em tal situação? E isso para mim é gratificante. Ou receber uma foto, olha aqui, agora eu estou vendendo a minha mandioca com o rótulo que tu me ajudou. Então isso é gratificante, porque a gente deixa para trás a nossa história. Né? Então, mas desafio realmente é esse cultural, você passar essa barreira, você incentivar um produtor a trabalhar apesar das intempéries e tal, isso são desafios diários. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Ângelo Ximenes, recebe convidados que vão dar dicas de como escolher bons funcionários no agronegócio e evitar problemas trabalhistas. O Semear MS volta já. Com mais de 40 anos de experiência, a Hidráulica Guinter se destaca pela sua equipe altamente qualificada e pelo uso de técnicas e ferramentas modernas para oferecer diagnósticos ágeis e precisos. Nosso foco está na recuperação de equipamentos como hidro de colheitadeiras, pulverizadores e outros sistemas hidráulicos. Contamos com uma bancada equipada com sistema eletrohidráulico para testes e regulagens de bombas e motores. Hidráulica Guinter, excelência em manutenção
manutenção hidráulica. A Lubifil há 20 anos atende Dourados e região com variedades em produtos com as melhores marcas e garantia de qualidade. Temos o óleo ideal para o seu automóvel, caminhão ou máquina agrícola. Na Lubifil você conta com uma equipe especializada e atendimento personalizado. Lubifil, agora com 2 lojas em Dourados. Semear MS, oferecimento Hidráulica Ginter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Olá, seja bem-vindo ao Bate-Papo com o Produtor. O tema de hoje é como escolher bons profissionais que tenham característica que atenda principalmente as empresas do agro, evitando problemas, principalmente problemas trabalhistas. Para o tema de hoje, nós convidamos 2 especialistas. João Paulo Santos, que é especialista em recrutamento de pessoas, tem MBA em gestão e estratégia, e também a doutora Maristela Marques Valls, que é especialista em direito do trabalho, direito trabalhista. Nós vamos começar com o João Paulo. João Paulo, quais as características, quais as situações que uma pessoa, um colaborador, que vai ser um futuro funcionário dentro da empresa, deve possuir para que possa evitar problemas já lá dentro da empresa do agronegócio? Ângelo, quando nós falamos de performance de equipe, né, pessoas entregando o seu máximo dentro das empresas, a gente sempre olha para o lado técnico, para o lado do currículo, aquelas pessoas que têm mais formação ou mesmo que têm mais experiência prática na área. Quando, na verdade, se a gente buscar estatísticas, buscar pesquisas, eu sou uma pessoa que gosta muito de pesquisa, de números, né? Então, nós temos um índice de aproximadamente 75% a 80% das demissões, elas acontecem não por falta de competência técnica, mas sim por falta de competências comportamentais. Então, o que eu sempre digo? Primeiro ponto, quando você quer escolher alguém para trabalhar para o seu time ou para que o colaborador tenha uma performance melhor dentro da sua empresa, deve haver um consenso em relação a que tipo de atitude, que tipo de comportamentos que eu quero que ele execute aqui dentro. Porque a gente sempre fala que a técnica a gente aprende. A técnica você ensina se ela não for algo assim extremamente complexo, mas você ensina o colaborador. Mas o comportamento, o caráter, as atitudes, isso não é mais difícil de ser ensinado. Uma vez escolhido, doutora Maristela, o pretendente, o colaborador que virou funcionário, né? Quais os riscos que o direito aconselha o empresário para que o empresário possa contratar alguém com o menor risco trabalhista possível? Por quê? Porque nós sabemos que na propriedade rural há sazonalidade. Na época da colheita tem que colher até tarde, na época do plantio tem que plantar até tarde, e tem épocas que praticamente não tem serviço nas fazendas, que são aquele intervalo entre o plantio e a colheita. Hoje nós temos, principalmente para a área do rural, e como o senhor disse da sazonalidade, a questão de que na safra, por exemplo, você necessita de mais funcionários, na entre safra de menos. Então não é mais necessário se você fazer um contrato que o funcionário fique lá o tempo todo enquanto você não estiver precisando dele. Então existe hoje os contratos intermitentes, que pode ser feito nos períodos em que eles estão trabalhando e depois pode ser rescindido e pode ser renovado. Então um conselho seria conversar com o seu contador e também que os contadores procurassem conhecer melhor esses novos contratos que, depois da reforma trabalhista de 2017, houve essas alterações que ajudam para que os contratos sejam menos custosos, ou seja, pode ter um custo reduzido, né? Mas o conselho é que o produtor registre o seu empregado, procure saber no que ele pode se encaixar para que os custos fiquem menores e que adote cartão de ponto. Se tiver mais de 20 funcionários é obrigatório. Se tiver menos, não é obrigatório, mas é uma coisa que ajuda muito na hora de uma ação trabalhista. Por quê? Porque se o seu funcionário foi lá, registrou o horário que entrou, registrou o horário que saiu,
Depois, é muito mais fácil do empregador comprovar se ele fez ou não fez hora extra. Outra coisa que a gente vê muito, que criou-se, principalmente aqui na nossa região, criou-se aquela conduta de dar um percentual da safra como incentivo até. Só que acaba entrando às vezes como comissão, não é bem registrado, ele tem que ser considerado como prêmio, não como comissão, para que ele não seja considerado também salário junto. Porque senão às vezes, e outra coisa que eles confundem muito, nós vamos dar um prêmio, porque o cara trabalhou bastante e tal, porque teve hora extra, mas não paga hora extra. E às vezes esse prêmio sai mais caro que a hora extra. E na hora de uma ação, soma o valor do prêmio com o valor do salário e ainda calcula a hora extra em cima do valor completo. Então, se repensar isso, sabe, pode ser instituído um prêmio, mas pague-se a hora extra e de repente faça um prêmio um pouco menor, que vai evitar muitos riscos para o empregador. João Paulo, o agro hoje trabalha com enormes recursos financeiros, por exemplo, uma colheitadeira próxima a 4 milhões de reais, um pulverizador autopropelido 1,5 milhão. E muitas vezes o recrutamento se faz necessário para atrair pessoas que conheçam de tecnologia para que possa minimizar esses custos aí ou evitar uma quebra desse equipamento por má utilização. Qual a estratégia uma empresa do agro pode fazer para atrair pessoas da cidade, que a remuneração no agro é boa, e para atrair essas pessoas, umas lideranças melhores no agro? Como que poderia acontecer isso? Legal essa pergunta, Ângelo. Isso me faz lembrar de alguns clientes que eu atendo na área do agronegócio, né? O produtor, o agro, ele é uma empresa e às vezes o produtor se esquece disso, né? Ele se esquece que a fazenda precisa ser gerida como uma empresa por questões familiares. Tudo começou dentro da família, então, mas aqui é familiar, aqui a gente não precisa investir muito em planos de carreira, em planos de transição de função, em bonificações. E o que eu vejo é que existe a vaga, existe a necessidade, eu tenho uma vaga para operar um equipamento X ou Y, mas essa vaga ela é anunciada por si só. O colaborador, ele não tem uma visão de onde que ele vai chegar trabalhando ali. Então a empresa, em primeiro lugar, para ela se tornar atrativa para quem ela está contratando, ela tem que ser essa ponte entre o ponto que o colaborador está e onde ele deseja chegar na vida. Então uma estratégia é você conseguir plantar essa semente na cabeça do colaborador de onde que ele vai poder chegar estando ao seu lado, estando com você, traçar com ele um plano de carreira, traçar um plano de bonificações e essas estratégias de ter um RH estratégico. Hoje, o RH ele é burocrático. O RH é para folha de pagamento, é para contratação, para demissão, e ele foge um pouco dessa questão de gerir pessoas. Quando eu entro numa empresa que tem um trabalho de gestão de pessoas, olho no olho, feedbacks constantes, condução para uma melhoria de comportamento, essa empresa ela se torna mais atrativa e ela retém mais talentos com menos recurso financeiro. As obrigações trabalhistas que, se o produtor negligenciar por alguma forma, pode acarretar em passivo do trabalho. Que orientação poderia falar para o produtor de uma forma geral? Procurar o que ele pode fazer para reduzir isso, né, de horas extras, por exemplo. Procurar adotar um acordo de compensação de jornada, um banco de horas, principalmente porque tem aquela situação de que às vezes precisa trabalhar num horário diferenciado e aí depois pode compensar por um descanso em outros dias. Esses são um dos maiores requisitos para evitar. O que a gente vê na prática é que o que mais gera ação trabalhista é a má comunicação. Então é o seguinte, você está lá, seu funcionário, de repente deu um problema com o funcionário, você demite, não tem uma conversação, não tem uma pessoa preparada para fazer essa demissão, e o funcionário que sai magoado, ele vai procurar uma ação trabalhista independente do direito que ele acha que tem. E é lógico. Aí vai ver depois, e se ele tem, vai entrar mesmo. Agora, mesmo na rescisão, é possível
se manter um bom relacionamento com o empregado, tratar bem e tal. E o empregado que ele sai satisfeito, que ele sabe que ele até pode voltar ali um dia se quiser, dificilmente vai entrar com uma ação trabalhista. Dentro dessa questão do treinamento, João Paulo, é uma coisa que é relativamente nova, principalmente para os pequenos e médios produtores, para os grandes produtores, para as grandes empresas, isso aí já é uma prática rotineira. Mas contratou alguém, deu condições de cursos, eventos, mas de que forma que poderia avaliar esse desempenho de cada funcionário, até para mudar a remuneração aí para o outro colaborador, ver o porquê que o outro, na mesma função, está ganhando um pouquinho mais que ele, como que dentro das técnicas que você aplica, como que poderia avaliar constantemente o desempenho de cada colaborador? Ótimo. Hoje você tem vários caminhos para seguir. Quando você é uma grande empresa, você tem acesso a tecnologias que fazem essa gestão de desempenho de forma automatizada. Você implementa e recebe números e número não mente. Você faz essa avaliação. Agora, quando você é um pequeno que está começando, às vezes essa tecnologia ela é uma tecnologia que onera a folha os custos da empresa e ela não é adotada. Você consegue, com alguns pontos, fazer essa avaliação. Primeiro deles, eu chamo de matriz PRC, né? Papéis, responsabilidades e competências. O que é essa matriz? Isso é um ponto que fica muito confuso na cabeça entre quem é contratado e quem é o contratante, que é quais os papéis, quais as funções que ele realmente tem que executar, em cima do que ele vai ser cobrado aqui dentro da empresa. Ele tem que servir o cafezinho, não, ele tem que abrir a porta, ele tem que fazer a limpeza, mas isso precisa estar esmiuçadamente num documento de fácil acesso, porque na maioria das vezes isso está no contrato de trabalho, mas a pessoa tem acesso ao contrato de trabalho no momento da contratação. Depois esse contrato vai para uma gaveta e nunca ninguém mais olha para ele. Quando você entrega isso com facilidade de acesso, você consegue cobrar o colaborador e dar feedbacks constantes para ele em relação àquilo que ele foi contratado para fazer. Depois, então, papéis, quais as funções? Responsabilidades, quais resultados eu espero que você me entregue? Então, se você foi contratado para operar uma colheitadeira, o resultado que eu espero que você entregue é só em área coberta, quando você está operando a colheitadeira, ou é em eficiência na colheita, é em manutenção da máquina? Quais os resultados, quais as métricas que eu consigo medir isso? E por último, quais as competências técnicas e comportamentais? Quando o colaborador ele tem claro as suas funções, os resultados que são esperados, as competências que ele tem que desenvolver, aí entra o RH no 1 a 1, sem segredo, sem milhares de ferramentas. Ele fala assim: Ângelo, a gente esperava esse resultado aqui, você está entregando esse. Qual que é o desafio para a gente fazer essa melhoria? Falou uma vez, falou duas, falou três, a pessoa ela não tem perfil para continuar na empresa. Então nós temos um conceito de contrate devagar e demita rápido, desde que você entregue todas as condições para que a pessoa execute o trabalho dela corretamente dentro da empresa. Então, ou você vai para uma linha de tecnologia, onde esses sistemas que fazem a gestão de resultados podem te entregar, ou você vai para o 1 a 1 com ferramentas manuais, né, no Excel ali, mas precisa de uma boa vontade para você sentar com o colaborador e passar esse feedback para ele de desenvolvimento. Principalmente o pequeno e médio pergunta sempre as mesmas perguntas com relação à questão trabalhista. De que forma, sucintamente, o produtor pequeno, médio ou o grande também ele já tem o departamento jurídico, contábil e também RH. De que forma para ter essa documentação em dia? Um resumo, a senhora poderia comentar? Olha, documentação. Documentar. Documenta o contrato de trabalho, documenta os recibos de pagamento, ainda que hoje, por exemplo, se use pouco dinheiro, né? Se use mais Pix, e dá para você comprovar também o pagamento com esses recibos, mas guarde eles. Mas é essencial que compre. Por exemplo, tem aquele que é bem pequeno, que talvez nem tenha um contador que lhe auxilie muito, né? Que não tenha aquele acesso mensal. Ele compra aquele recibo de pagamento, compra na livraria mesmo,
mas registre tudo que ele for pagar. Guarde esses documentos. Não deixe de dar férias. Uma coisa muito importante aí também é a cultura das férias, que no produtor, no empregado rural, o que acontece? Como o senhor mesmo disse, a maioria do empregado rural mora na propriedade. Então, se você for pegar uma realidade aí, tá, ele vai tirar umas férias. Muitos deles não têm recursos para sair de lá, porque eles não têm para onde ir, a casa deles é lá, eles precisam descansar. Então, como é que faz? Nessa época de férias, ele tem que sair da propriedade e tal? Não, só que ele não pode comprar as férias do empregado. Pela lei, ele pode comprar 10 dias, o patrão pode comprar 10 dias se o empregado quiser vender, que chama-se, pode ser, é legal. Agora, os outros 20 dias, ele tem que gozar. Claro que não precisa ser necessariamente em uma vez, tipo, pode ser dividida hoje as férias, então ele pode tirar, por exemplo, umas férias de 15 dias, outras férias de 15 dias, e se dessas 15 ele vendeu 10, ele vai tirar 2 de 10 dias, mas nesse dia ele não pode trabalhar. Porque se o empregador der as férias e pagar para ele o valor, que é muito comum acontecer isso, pagar para ele o valor daquelas férias que ele vai estar usando, ele continua trabalhando, recebe o salário e mais as férias, quando ele cair na justiça, ele vai ter que pagar umas férias a mais, que é a dobra legal das férias, porque vender é proibido. E outra coisa, o empregado que vende as férias, ele vai estar cansado, ele vai estar exausto, ele não vai ter aquele reânimo que a gente tem pelas férias, né? Por exemplo, você dá uma descansadinha, todo mundo aqui parece que quando a gente chega a dezembro, a gente já está contando os dias que a gente vai parar, né? A sensação de que o novo ano é um novo tempo, e é uma questão de um dia para o outro, também precisa ter no empregado. Então ele tirou as férias, ou ele vai passear no funcionário, ou ele vai ficar em casa mesmo, dormindo, assistindo TV, assistindo a HIT, né? Assistindo a HIT, assistindo a gente. Assistindo uma coisa que não seja trabalhar, mas que ele descanse. Novamente, quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui neste programa, que é a voz do produtor rural. Espero vê-los em outras oportunidades. Muito obrigado. O bate-papo com o produtor vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá. O Semear MS de hoje fica por aqui. A gente se vê de novo no próximo programa. Até lá!